A situação de Londrina se tornou o centro das atenções no meio jurídico. Por conta disso, até por conta dessas dúvidas, essas decisões que deixou todo mundo ali confuso. Confusão de argumentos e interpretações de decisões jurídicas e decretos. Para analisar, nós estamos recebendo ao vivo aqui o advogado Ivo Tawil, que é o nosso convidado do Tarobá Notícia desta quinta-feira. Professor Ivo, boa tarde, prazer em revê-lo. Boa tarde, Cid. Prazer estar aqui revendo ex-aluno meu. Eu que agradeço e já falo também que o senhor me fez passar algumas noites sem dormir, viu? Com aquelas provinhas bem fáceis que o senhor dava para nós. Esperando você voltar lá, hein, para terminar. Não, vamos voltar sim. Professor, qual que é o cenário de Londrina hoje? Assim, até agora está todo mundo sem saber o que fazer ainda, né? A gente vê que todo mundo está confuso com essa decisão. Cid, é por isso que o direito não é uma ciência humana, ciência exata, é uma ciência humana, tem várias interpretações e tal. Vamos tentar fazer um histórico, o que aconteceu. Então, lá atrás, o prefeito municipal faz um decreto por causa da pandemia. Só aproxima um pouquinho o microfone, professor. Isso. Pensando na pandemia, foi lá, fez os decretos. Posteriormente, ele fez o quê? Viu a situação, amparado com pareceres técnicos e tal, vamos normalizar um pouco as atividades, vamos manter assim, mas vamos diminuir coisa, tal, distanciamento e tal. O Ministério Público achou que aquilo não era cabível, entrou com a ação. Primeiro grau, indeferido. Entrou com agravo de instrumento, nesse agravo de instrumento teve o quê? Deferida a liminar. Aí, essa liminar feita lá em Curitiba, lá no TJ, que ela teve algumas, podemos dizer assim, não bem esclarecidas. O quê? Primeiro, ela suspendeu os decretos e ficou assim, e agora vale o quê? Há entendimentos que falam o quê? Volta o Código de Postura do município. Porém, ela determina o quê? O cumprimento dos decretos federais. Esse decreto federal saiu posteriormente, o segundo decreto, posteriormente à decisão da juíza. Por isso, essa reconsideração e essa mudança dela. Aí, o que ela coloca lá? Entra a construção civil. Qual construção civil? Aí que é a forma de interpretação. É aquela que é essencial para fins da pandemia? Estava escutando o pessoal do sindicato. Uma indústria não se pode parar a qualquer momento. O decreto federal relata isso, que vai trazer prejuízo para a produção, essa empresa, porque pode continuar. Então, ainda vai ter o quê? Como diz aí, pano para manga para esse imbróglio jurídico aí. Quais os próximos capítulos que a gente pode falar aí, Cid? Tem uma reclamação da Procuradoria junto ao Supremo Tribunal Federal, que, ao meu parecer, vai ser acatada, visto que está de acordo com as decisões mais recentes do Supremo Tribunal Federal. Então, lá foi relatado, acho que 3 ou 4 decisões do Supremo, para quê? Que é de competência do município, sim, nos casos de pandemia. Lembrando sempre que aqui no município de Londrina, está se cumprindo o decreto federal também. Com as medidas de isolamento, com horários alternativos, né? E por que, então, o desembargador interferir numa decisão, professor, se o município pode, sim, fazer a própria lei, vamos dizer assim, né? Pode, lá, por exemplo, nesse decreto aí, a gente estava tudo naquela dúvida antes, todo mundo se perguntando, né? Porque a desembargadora, do primeiro despacho dela, falou o seguinte, falou, não, ó, é o governo federal que decide se segue essas limitações ou não. Correto. Mas o governo federal já baixou um novo decreto e falou assim, não, o município, o estado tem poder sim. Isso é o parágrafo 9º do decreto falando que, sem deixar ainda as competências suplementares de quem? Do município. Por isso que eu vejo que acho que vai ser revertida aonde? Junto a essa reclamação no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, só para as pessoas entenderem, né? Como fazer, como seguir daqui em diante? O comércio, decisão, se cumpre, não se discute. Vai ter que fechar o comércio. É aquilo que eu relatei no começo. Direito é uma ciência humana. Eu não posso falar que 1 mais 1 vai dar 2 lá. Por quê? A interpretação de um do sindicato é o quê? Ela suspendeu, então volta a lei que tinha antigamente. Mas eu vejo que está lá, ordem judicial, dizendo para cumprir o decreto federal, foi o que o prefeito do município fez. É cumprir mesmo que os decretos federais e o quê? Fechar e esperar o próximo despacho lá.
Professor, então, só para as pessoas, principalmente os comerciantes que estão em peso agora acompanhando a entrevista do senhor, existe sim essa esperança de que nas próximas horas, então, venha um novo decreto ali para reabrir tudo de novo, né? Eu vejo que o prefeito não vai editar um novo decreto, mas uma decisão do STF, eu vejo que pode sair a qualquer momento, revertendo isso, visto que até no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, algumas cidades já conseguiram decisões favoráveis para quê? Para continuar aberto. Aquela indagação que foi colocada hoje na reunião feita lá pelos sindicalistas, o porquê em Londrina? Eu ia perguntar isso para o senhor agora. Por que só em Londrina, se outras cidades estão indo ao contrário do que é decretado aqui para a nossa cidade, nosso município? Foi os fundamentos colocados pelo MP, a qual, assim, a desembargadora acatou, vendo que era o que melhor se acolhia a cidade ao município de Londrina. Mas tem que pensar no geral, professor, por exemplo, esses argumentos, né? Se fechar o comércio, as indústrias de novo, não vai ter dinheiro no município. E sem dinheiro no município, não vai conseguir investir na saúde. É tudo uma questão de razoabilidade, proporcionalidade, de saber qual lado a gente vai fazer, o lado econômico, o lado da saúde. Tem que ser o quê? Tem que ponderar e tentar fazer o quê? Aquilo que é o melhor para ambos. Professor, a gente sabe que o senhor presta serviço jurídico para várias prefeituras. Eu imagino que deve estar uma loucura também, o senhor deve estar sendo muito requisitado para dar esse serviço também, né? Para prestar essas orientações para os municípios nossos aqui, né? Vários municípios tiveram esse problema, só que o Tribunal de Justiça, por exemplo, Cascavel teve esse problema, o Tribunal de Justiça foi lá e concedeu a abertura, dentro do quê? De uma restrição. Eu estava lá, inclusive, em Cascavel no sábado, que eu fui numa reunião de negócios lá, e estava tudo funcionando normal, até shopping estava aberto. É aquela grande pergunta, por que Londrina? Foi o quê? Os argumentos que foram acatados pela desembargadora. Esperamos o quê? Vamos ver as próximas decorrer aí no Supremo, junto a essa reclamação. Quanto tempo, professor? Porque o município já deixou bem claro que vai recorrer dessa decisão. Ele já recorreu. Já recorreu. Já recorreu. Quanto tempo demora esse recurso? Em média, esses recursos junto lá com pedido liminar, conforme até relatado pelo procurador jurídico do município, de 5 a 6 dias para sair ali uma decisão liminar. Ou seja, então, independente de tudo, a próxima semana o comércio, alguma parte do comércio, né, vai ter que permanecer fechado mesmo. Correto. O grande problema também é a questão, vai fechar? Vai. E quem que vai fiscalizar isso? Essa é uma questão também, né? Porque já não faz parte de um decreto do município. O ato normativo que foi emanado foi pelo governo federal. Isso é, o poder de polícia, então, é do governo federal, visto que ele que emanou o decreto. Isso é, a decisão do Poder Judiciário, lá da desembargadora, ficou omissa no que tange a isso. Alguns dizem, não, pega a competência originária, era o município que tem que cuidar, é o município que vai o quê? Que vai fiscalizar. Todavia, não ficou bem claro isso lá no acórdão da desembargadora. Como que vai funcionar, então, professor? A gente estou passando para o senhor aqui fazendo as perguntas, inclusive que o pessoal tem feito essas perguntas para nós nas redes sociais, né? Como fazer essa fiscalização a partir de segunda-feira, então? Eu acho que o município vai fazer um pedido demonstrando como é para aclarar essa decisão, como ela quer que faça essa fiscalização. Ou, então, aquela interpretação que já é nata, isso é você que tem que cuidar do comércio, então você já tem tal atribuição. Incertezas em cima de incertezas, Cid. Como o senhor citou desde o começo da entrevista, né, o meio jurídico realmente é extremamente difícil até de entender, né, porque cada um tem uma posição diferente, né. Tem desembargadora que deu uma determinação favorável ao município e a que fez a análise do nosso acabou optando pelo decreto totalmente diferenciado de outras cidades, né? Correto. É aquela questão, é direito, é ciência humana. Professor, se o comerciante, por exemplo, na segunda-feira falar o seguinte, enquanto está toda essa confusão, ninguém sabe para onde correr, se o comerciante abrir segunda-feira, ele recebe algum tipo de punição? O problema é saber quem é que vai fiscalizar. Vai ser o município? Com declarações já do procurador-geral do município, dizendo que o município não tem como fiscalizar isso, visto que não foi por ele emanado a ordem judicial, a ordem do decreto. O senhor, como advogado, doutor, qual que era
a opinião que o senhor daria para as pessoas, para os comerciantes? Eu daria aquilo que os sindicatos dos comerciantes estão dizendo, é fechar mesmo, acatando o quê? Acatando a ordem judicial. Para não correr o risco de repente ter uma fiscalização lá e o empresário que já está na situação terrível tomar uma multa ainda. Correto, correto. É cumprir a ordem judicial. Professor, eu quero agradecer a presença do senhor aqui nos estúdios, muito esclarecedores. Muito obrigado mais uma vez. O senhor esteja sempre com o espaço aberto. Quiser fazer mais alguma reconsideração, alguma consideração, o senhor está com o espaço aberto aqui, porque o pessoal estava com todas essas dúvidas e querendo saber. Então, a gente vai mandando as perguntas para o senhor. É um prazer estar aqui. E só falando, tá fino mesmo, emagreceu aqui o Cid. O que é isso? Ali, ó, Clinomax ali do lado. Verdade, pessoal. Tá fino aqui. Agradecendo aí, pessoal. Obrigado. Obrigado, professor, mais uma vez, tá? Bom trabalho para o senhor. Muito obrigado mesmo pelos esclarecimentos. Um abraço aí com Deus. Professor Ivo Tawil, que, olha, é uma figuraça. A gente dava muita risada nas aulas dele. Na aula normal, mas na hora da prova não tinha ninguém que nem mostrava o dente, viu? Não mostrava o dente. Pensa num desespero. O senhor me deu muito desespero naquelas provas lá. Meu Deus do céu, pessoal. Chegava a suar na faculdade, quando chegava na sala. No dia a dia, brincava com o carrinho da risada. Chegava no dia da prova, sério, e o semblante dos alunos lá, então, pelo amor de Deus, quase dava um ataque cardíaco todo mundo lá. Professor, um abraço, obrigado por tudo, tá? Que Deus te abençoe sempre. E o extraordinário advogado, o professor Ivo Tawil, e todo mundo sabe.